Bom dia, irmãos. Irmãos, nós vamos começar hoje o estudo do capítulo 15 de Atos. Atos 15. Nós vamos ver os 5 primeiros versículos, Atos 15, de 1 a 5. Então, abra a sua Bíblia e veja. Eu vou ler o texto, Atos 15, de 1 a 5, e depois nós vamos fazer algumas considerações preliminares. Fazemos as considerações preliminares, depois nós olhamos para os versículos um por um, fazendo as divisões que nós costumeiramente fazemos. Então é Atos 15, versículos 1 a 5. Acompanhem na sua Bíblia, eu vou ler aqui na versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Então diz assim, Atos 15, de 1 a 5. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Muito bem, irmãos, esse é o texto que nós vamos estudar hoje, ou pelo menos começar a estudar hoje. Os irmãos devem observar, a primeira observação que deve ser feita aqui, olhando aí, olhe para o seu texto, você vai ver que esse texto tem uma moldura, é uma moldura literária. Então você encontra essa moldura nos versículos 1 e 5. O que é essa moldura literária? É a afirmação da oposição de alguns cristãos legalistas. Cristãos que diziam: olha, para que um gentil seja aceito na igreja e seja salvo, ele tem que virar judeu, ele tem que ser um prosélito, ele tem que ser circuncidado e guardar a lei de Moisés. Isso para participar da igreja e para ser salvo. Então, essa oposição, os irmãos veem que essa oposição está no versículo 1, ela é mencionada no versículo 1 e ela é mencionada no versículo 5. Por que isso acontece aqui? Isso acontece aqui como um recurso literário que os irmãos já conhecem. É o emoldurar. Todos os versículos que estão entre esses dois versículos do início e do final, esses versículos são colocados dentro desse quadrinho. Os versículos 2, 3 e 4 são colocados dentro de uma moldura, dentro de um quadrinho. A moldura está em cima e a moldura está embaixo. A moldura está no versículo 1 e a moldura está no versículo 5. E o que essa moldura diz? Essa moldura diz o seguinte: olha, havia oposição na forma como os apóstolos estavam agindo. Havia oposição por parte de cristãos legalistas e judaizantes, oposição na forma como os gentios estavam sendo recebidos na igreja. Havia oposição por parte de cristãos legalistas no que diz respeito à mensagem do evangelho, a como alguém pode ser salvo. Então, quando o escritor coloca essas duas molduras, uma em cima e outra embaixo, nesse trechinho de 5 versículos, ele quer destacar essa oposição. Ele quer que os leitores não se esqueçam qual é o problema principal que vai ser tratado aqui. Então, nesse capítulo, o problema principal a ser tratado é essa questão. Os apóstolos estavam errando no modo como eles anunciavam a salvação aos gentios.
O evangelho que eles pregavam era um evangelho falso, manco, faltava alguma coisa? Para que alguém se tornasse salvo, era o suficiente crer em Jesus? Como diziam os apóstolos, essas pessoas diziam: não, tem algo errado aí. Esse evangelho que os apóstolos estão pregando não está completo. Tem coisas a serem implementadas que esses homens não estão dizendo. E isso precisa ser corrigido urgentemente. Então é isso que o escritor quer que nós tenhamos em mente e fique na nossa cabeça, e fique nítido para o nosso entendimento, essa questão. Havia esse grau de oposição. Agora, por que isso aconteceu? Aí vem uma segunda observação. Além da moldura que está aqui, e que eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa moldura, que destaca o problema, ou seja, é um problema importante. Se o escritor colocou esse problema emoldurando o texto, é porque é um problema importante. E é tão importante que existe até hoje. Esse problema foi resolvido em Atos 15. O concílio se reuniu e resolveu essa questão. Mas até hoje tem gente que ainda ensina a mesma coisa. Olha, não basta crer em Cristo para ser salvo. Não é assim. E, irmãos, isso olha, dá a impressão que pegaram Atos 15 e jogaram no lixo há muito tempo. Porque a afirmação aberta, escancarada, assumida por muitos evangélicos é que isso é um absurdo. Que crer só não salva. Você tem que fazer alguma coisa. Aqui no caso, os cristãos judaizantes diziam que você tinha que guardar a lei de Moisés. Hoje em dia é pior. Porque nem é a lei de Moisés que é para guardar. É para guardar invenções. Coisas que a igreja inventou. Ou seja, piorou a situação. Nesses 2000 anos, o problema que devia ter sido sepultado no Concílio de Jerusalém está vivo e piorado. Vive piorado. Porque nós conversamos com os evangélicos, com as pessoas aí que se definem como cristãs, e elas afirmam com vigor e até bravas: não, você tem que fazer a sua parte. Eu estou pagando o preço. Que história é essa? Então creu e está todo mundo salvo e acabou, e cai na lama e faz o que quer? Elas não entendem o evangelho, não entendem o poder transformador da fé, e por isso dizem essas coisas. Não se iludam, não se iludam. Esse problema colocado nesse quadrinho, nessa moldura literária, está mais vivo e piorado do que nunca. Impressionante. Está vivo, não foi sepultado em Atos 15 como deveria ter sido, não foi sepultado, está vivo e piorado, muito pior. Há pastores gritando nos seus púlpitos: você tem que fazer sua parte, você tem que pagar o preço, você tem que cumprir as normas, você tem que seguir esse caminho, senão você não pode ser salvo. Exatamente como os cristãos judaizantes ensinaram na época. Agora, outra observação importante, segunda observação importante que os irmãos devem ter em mente aí. Esse problema surgiu, esse problema que é colocado nas moldurinhas aqui do texto que estamos estudando, esse problema surgiu porque o evangelho se expandiu, o evangelho cresceu. E com o crescimento do evangelho, os gentios começaram a ocupar um espaço mais dominante no cenário. E isso chamou a atenção. A princípio, a igreja era só de judeus. Então, para eles estava tudo bem. O judeu se convertia e já é da casa, e tem seus costumes já normais, e vida que segue. Mas agora, a primeira viagem missionária acabou. Terminou. E o que aconteceu? A igreja se expandiu. E se expandiu para onde? Para o mundo gentil. E esse mundo gentil passou a ter novas igrejas ali espalhadas. E então o problema começou a chamar a atenção. Peraí, está tendo muito gentil na igreja. Que farra é essa? Que farra é essa? Muitos gentios na igreja, chegando, e como é que ficam as tradições judaicas? Eles são seguidores do Messias judeu, como nós? Eles creem nas promessas do Antigo Testamento, como nós? E entram para a nossa sinagoga,
a nova sinagoga que é a igreja, e não cumprem as restrições, as tradições, as normas todas que toda sinagoga tem. Então o problema cresceu, surgiu porque a igreja cresceu. E a igreja cresceu no mundo gentio. O que fazer agora? Antigamente eram todos judeus, a maioria judeus. Gentios tinha pouquinho. Agora a maioria está se tornando gentia. E isso então desperta a atenção de alguns crentes judeus legalistas, que ficam preocupados. Está virando uma festa isso aqui. Que tipo de sinagoga é a nossa? Que não respeita as tradições, os costumes e as leis mosaicas. Então essa preocupação surgiu por causa disso. É um problema que surgiu por causa de algo bom. A igreja está crescendo, está se espalhando. Começou lá em Jerusalém, um grupinho de judeus lá. Depois se expandiu em Atos 2, milhares de pessoas se converteram, mas todos judeus. Mas aí foi crescendo. E agora chegou num ponto em que os legalistas ficaram preocupados. Outra coisa importante, o capítulo 15 aqui de Atos, ele se situa no centro do livro, bem no meio do livro. E é interessante isso, porque esse problema que é tratado aqui, conforme nós vamos ver depois, olhando tudo que isso implica, esse problema também é central. Para nós não é central esse problema. Essa questão para nós está muito bem resolvida. A questão de como os gentios entram para a igreja. Nós não temos esse problema. Nós não temos a mentalidade de igreja como uma sinagoga, como os cristãos originais tinham. Nós não temos essa mentalidade. Então para nós isso é tranquilo. Mas para o livro de Atos, naqueles dias em que Lucas escreveu, nos dias em que o problema foi enfrentado, naquele tempo, o problema era o problema principal. Como lidar com essa questão? Como os gentios deviam ser recebidos na comunidade da fé em Jesus? Eles tinham que se tornar prosélitos judeus? Era uma questão muito séria isso, naqueles dias. Para nós nem tomamos conhecimento disso. Nem sabemos esse problema. Mas naqueles dias isso era central. E isso então é colocado no centro do livro, até porque talvez tenha sido colocado no centro do livro, até como uma marca da centralidade do problema. Outra questão importante, esse problema, se os irmãos olharem, no capítulo 11, vejam aí no capítulo 11, esse problema foi um pouquinho enfrentado no capítulo 11, um pouquinho só. Veja aí no capítulo 11, versículos 1 a 3. Olha só, vocês lembram o que aconteceu no capítulo 10? O que aconteceu no capítulo 10? O apóstolo Pedro pregou o evangelho aos gentios da casa de Cornélio. Lembram disso? E eles se converteram ali, era um grupo ali dos seus amigos, seus familiares, se converteram ali e seguiram em frente a sua vida. Nós não temos mais informações sobre o que aconteceu com aquela comunidade de gentios crentes ali em Cesareia, nós não sabemos. Mas note o que aconteceu no capítulo 11, quando Pedro voltou da casa de Cornélio, onde ele havia evangelizado os gentios e comido com os gentios. Olha o que aconteceu. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Note, é o mesmo problema que tem no capítulo 15. Aqui é a primeira vez que eles enfrentam um problema, mas era um problema pequeno, porque não eram nações que estavam formando igrejas. Não era isso. Não estavam surgindo igrejas em outros países e o número se multiplicando de gentios. Não, era um grupo pequeno, lá em Cesareia. Cornélio e os da sua casa. E aí continua. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, o arguíram dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Olha aqui. Já tinham levantado o problema uma vez. Esse mesmo problema já tinha sido tratado. Pedro teve que enfrentar isso porque disseram: olha, tem coisa errada com você aí. Você está tendo comunhão com gentios. Que história é essa? Gentios tendo comunhão com um judeu como você. Então, essa oposição
essas restrições, essa visão mais fechada de cristãos judeus já tinha sido enfrentada. Mas Pedro explicou o que aconteceu, e quando nós vemos no capítulo 11, o versículo 18, veja o versículo 18. O texto diz assim: e ouvindo eles, os judeus, estas coisas, apaziguaram-se. Pedro contou o que aconteceu na casa de Cornélio. Então, aqueles homens mais fechados, numa visão mais restritiva, eles se apaziguaram e glorificaram a Deus até, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Então, o problema foi resolvido temporariamente. Agora, no capítulo 15, o problema aparece novamente. Mas desta vez, a dimensão é muito maior, conforme nós veremos aqui. Um grupo de judeus foi até Antioquia e começou a divulgar ensinos estranhos. Não foi só uma crítica feita ali na igreja, não. Eles saíram de Jerusalém, foram até Antioquia, diz o texto, e começaram a ensinar doutrinas falsas. Esse foi o problema. E a dimensão era muito maior, porque agora os gentios não eram só uma família em Cesareia. Agora os gentios estavam compondo uma comunidade enorme de igrejas espalhadas pela Galácia, que tinham acabado de ser plantadas. Então, o problema que teve ali seu embrião no capítulo 10, no capítulo 11, esse problema agora tem que ser tratado de modo definitivo, de modo oficial. E o que vai acontecer então no capítulo 15? Vai se reunir um concílio oficial para dar uma resposta oficial para todos os cristãos, dizendo: olha, na verdade, o evangelho que nós pregamos, o evangelho que nos foi dado da parte de Deus, por parte do nosso Senhor Jesus Cristo, é este aqui, é este evangelho. Então nós não temos que colocar sobre os gentios que se convertem nenhum peso, nenhuma carga adicional. Nenhum gentio tem que cumprir a lei de Moisés e se circuncidar para ser salvo. Não, a salvação é só pela fé. Essa resposta foi dada de modo oficial agora por um concílio, ou seja, é ponto final. Nesse concílio estavam apóstolos, pastores, a igreja toda, conversaram ali, discutiram, debateram, deliberaram ali. Os apóstolos contaram como Deus havia abençoado o evangelho sendo pregado aos gentios, testemunharam ali disso tudo, e então aquele concílio chegou a essa conclusão, dizendo: olha, o evangelho pregado, o evangelho que nos foi dado por Jesus é este aqui. Qualquer acréscimo nesse evangelho não tem nada que ver conosco. Então resolveram de modo oficial. No começo não foi assim. No começo Pedro contou a história do que aconteceu na casa de Cornélio e apaziguou o coração deles. E eles sossegaram. Talvez até pensando, é um grupo pequeno, não vai fazer muita diferença. Mas agora não. Agora a dimensão é muito maior. Tem igrejas na Galácia. Pelo menos 4, 5 igrejas na Galácia. E eles estão vendo isso. Antioquia é uma igreja pujante, dinâmica, mandando missionários. Então a coisa chamou a atenção desses opositores. E eles agora ressurgem no capítulo 15, dizendo: olha, isso tem que ser corrigido. Isso não pode ficar assim. Não é assim que alguém chega à igreja. Para ser salvo e pertencer à igreja, tem que virar judeu. Tem que ser circuncidado e guardar a lei de Moisés. Então, o problema ressurgiu. Só que agora com uma força muito maior. No começo disseram: Pedro, você está se misturando com os gentios. Agora a acusação é muito mais grave. Está dizendo: apóstolos, pregadores, mensageiros, missionários, vocês estão pregando errado. Isso não é evangelho. Para que alguém seja salvo, a pessoa tem que cumprir a lei mosaica, senão não pode ser salvo. E tem que virar judeu, senão não pode ser salvo também. Não pode ser recebido na igreja. Então a coisa tomou um vulto muito maior. E chegou a hora então de uma resposta oficial. Aqui então no capítulo 15 temos essa resposta oficial da igreja, dos apóstolos, dos presbíteros, dos pastores, e isso então passou a ser considerado e visto, tido como cristianismo autêntico. O cristianismo autêntico é assim,
Ele afirma o quê? Olha, a salvação é somente pela fé em Jesus. Qualquer ensino diferente disso não é mais cristianismo. Chama o que quiser. Ah, mas é uma igreja que botou lá uma placa lá de igreja, mas não é igreja. Outra coisa qualquer. Qualquer movimento, não importa o seu tamanho, a sua dimensão, não importa a sua pompa, a sua aparente grandeza, qualquer movimento que agregue ao Evangelho algum requisito além da fé para que a pessoa seja salva, esse movimento não é cristão. Ele rompeu com o cristianismo. Ele pegou as decisões de Atos 15, do Concílio de Jerusalém, e jogou na lata do lixo. Não, esses homens, os apóstolos e os presbíteros e a igreja de Atos 15 erraram. Na verdade, para alguém ir para o céu, tem que crer em Cristo e tem que guardar o sábado. Opa, é isso? É. Então vocês não são cristãos. Para ir para o céu é necessário crer em Cristo e parar de comer presunto. Okay. Então, é isso? É. Vocês não são cristãos. Não, tem que crer em Cristo e fazer boas obras. Participar dos sacramentos, da Eucaristia, do batismo, e dar esmolas. É isso que vocês pensam? Vocês não são cristãos. O cristianismo ensina isso de modo claro, decisivo e oficial. Isso sem contar os textos inspirados por Deus, escritos pelos apóstolos em Romanos e Gálatas, que afirmam claramente: a salvação é só pela fé em Jesus. Qualquer coisa anexa a isso desfigura totalmente o cristianismo. Nós não podemos acolher isso. O cristianismo é um copo de água puro. E se eu disser para vocês: olha, esse copo de água ele é purinho, só que eu só pinguei 2 gotinhas de veneno nele, só 2 gotinhas. Então, continua a água igualzinho, olha, tá? Sem problema nenhum. Você toma essa água, só 2 gotinhas de veneno, só isso. Ou são 2 gotinhas de urina de cachorro. São só 2 gotinhas. Olha, coloquei uma gotinha de urina de cachorro nesse copo de água aqui. Mas olha, 99% de pureza. Mate sua sede. Tudo bem? Você aceita a água que eu te ofereço? Absolutamente. Aquela água com esse grau que parece pequeno, mas não é, de contaminação, ela é absolutamente rejeitável, ela é impossível de ser aceita por nós. Ela foi totalmente corrompida, ela foi totalmente contaminada, ela não serve mais para nós. O Evangelho é assim. O Evangelho ensina isso. Olha, a salvação é pela fé em Jesus, só. Se você agrega a isso qualquer coisinha, é uma gotinha de veneno, é uma gotinha de urina de cachorro, de coisa pior lá. E você tem que rejeitar de pronto, porque isso desfigura o Evangelho. E aí vem aquela velha história. Então a pessoa crê e isso basta, ela vive na lama. Volto a repetir pela 1000ª vez, eu vou morrer falando isso. A fé que salva também transforma. A fé que salva também transforma. Vamos falar todo mundo junto para entrar na cabeça da gente? Vamos falar? Bem alto, vamos falar bem alto. A fé que salva também transforma. Se ela não transformou, é porque ela não é a verdadeira, ela não salvou. Então não existe a figura da pessoa que foi salvo pela fé e vive na lama. Não existe isso. Não existe alguém que creu em Jesus e foi salvo pela fé e agora vive na lama. Isso não existe. Se você conhece alguém assim, você está diante de um falso cristão, um professo, como nós chamamos. É um professo, alguém que fala que é crente, mas não é. Porque a fé que salva também transforma. Nós fomos eleitos, diz Paulo em Tessalonicenses, nós fomos eleitos em santificação de espírito. Foi o que aconteceu conosco.
fomos eleitos em santificação de espírito. O Senhor que nos escolheu, não somente nos salvou, Ele também nos transformou. Somos outra criatura, uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus chamou isso de nascer de novo. Somos uma nova pessoa, somos uma pessoa diferente do que éramos antes. Infelizmente, o meio evangélico está a anos-luz dessas coisas. Como é triste ver isso, muito triste. O texto bíblico, o Novo Testamento tem que ser resgatado. O problema que está acontecendo é isso. Não estão estudando a Bíblia nas igrejas, não estão estudando a Bíblia. Não estão nem lendo e nem estudando. E isso faz com que doutrinas falsas se propaguem. Qual é a mãe de todas as heresias? A ignorância. A ignorância tem duas filhas, a heresia e a superstição. São duas filhas feias, mas ela tem essas duas filhas que permanecem nas igrejas. A ignorância gera a superstição e a heresia, o desvio doutrinário. Então, se você não quer ter essas duas filhas morando com você na sua casa, na sua cabeça, no seu coração, você tem que conhecer a palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, você não vai gerar na sua vida, no seu coração, essas duas filhas. A superstição e a heresia. Muito bem, agora os irmãos vão me ajudar aqui, porque nós vamos detectar. Eu quero ver agora se os irmãos têm uma habilidade teológica já desenvolvida, depois de tantos anos aqui, né? Acho que você já tem uma pegada boa, ok? Note bem, preste atenção no que eu vou falar agora. O problema levantado pelos falsos missionários, falsos professores, está presente aí no versículo 1 e no versículo 5, que são, os versículos 1 e 5, são as molduras do texto. Vamos olhar para as molduras e vocês vão ver nessas molduras o problema. E eu quero ver quem aqui consegue achar que áreas da teologia são ameaçadas por essas coisas. Eu vou perguntar e aí vocês vão responder. Ok? Olha só. Versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, existe aqui um problema doutrinário. Que áreas da teologia são ameaçadas aqui? Que áreas da doutrina cristã são ameaçadas aqui? Pense aí. Não deixe a resposta escorrer da sua boca, não. Pense antes de falar. Ok? 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Aqui aumentou o peso. Antes era só circuncidar no versículo 1. Agora é circuncidar e guardar a lei de Moisés. Agora note bem, aqui não é os 10 mandamentos. Não é guardar os 10 mandamentos, aí tudo bem. Aqui a questão é guardar rituais. Eles tinham que guardar rituais, guardar o sábado. Ainda bem que isso não existe mais, né? Mas guardar o sábado, fazer oferendas. É esse tipo de coisa que estavam exigindo. Eles foram os primeiros adventistas que surgiram na era cristã, foram esses caras aqui. Eles são chamados também de galacionistas, mas a gente conhece como adventista. É uma coisa, é a mesma coisa. É a mesma coisa, não muda nada. Só que pioraram, porque esses aqui não tinham a profetisa falsa. Os adventistas têm, então conseguiram piorar a situação. Conseguiram tornar a situação muito pior. Eles pelo menos não proibiam café. Pelo menos o café estava liberado, né? Então, os de hoje são muito piores, né? Que seria de nós sem um cafezinho, né? Não dá para sobreviver sem café. Muito bem, vou fazer a pergunta para os irmãos aqui. Irmãos, prestem atenção. Essas duas afirmações desses homens, desses mais tarde conhecidos como galacionistas,
desses fariseus cristianizados, destes legalistas, desses judaizantes, são tantos nomes, né? Essas afirmações afetam a visão que nós temos de Deus, que nós chamamos de teontologia. O que é teontologia? Teontologia é o estudo acerca do ser de Deus. Theos é Deus, ontos é ser. Quando falamos teontologia, o significado é isso, é o estudo do ser de Deus, como Deus é, a sua natureza, a natureza de Deus, o modo como Deus é, o modo como Deus pensa, o modo como Deus administra as coisas. Essas afirmações afetam a teontologia. Sim ou não? Vocês acham? Eu acho que afetam. A visão que eles têm de Deus, a partir dessas afirmações, é a visão estranha. Por quê? Porque na cabeça deles, olha o absurdo disso, na cabeça deles, a graça de Deus, é aí que toca no ponto da teontologia. Como Deus administra a sua graça está ligado também, não só à teontologia, mas também à teontologia. O modo como Deus administra a sua graça, na visão deles, é da seguinte forma: Deus só é gracioso com os judeus, só. Isso está certo? Deus só é gracioso com os judeus? Sim ou não? Não. Olhem só como perceberam isso no versículo 7. Olha só, versículo 7. Olha só. Olha como responderam a isso no versículo 7. Como Pedro respondeu a isso no versículo 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ele estava contando que história aqui? A história da família de Cornélio, lembram? Acabei de falar agora da família de Cornélio. Ele está dizendo: olha, Deus me escolheu para levar o Evangelho aos gentios, ou seja, a graça de Deus não é algo dirigido só aos judeus. Vocês sabem disso. Eu já contei para vocês o que aconteceu. Vocês sabem, eu já testemunhei disso aqui, lá no capítulo 11. Eu falei para vocês o que aconteceu. Eu fui na casa de Cornélio, preguei o Evangelho ali, e eles creram, e Deus me mandou lá. Então a visão que vocês têm de Deus está deturpada. Na cabeça de vocês, a graça de Deus só se aplica aos judeus. Mas vocês sabem, eu já falei para vocês, já testemunhei o que aconteceu na casa de Cornélio. Essa visão de vocês de Deus está equivocada. A teontologia de vocês está comprometida. A graça de Deus não se aplica só aos judeus. A graça de Deus se aplica também aos gentios. Eu vi isso. Eu vi Deus concedendo a sua graça salvadora aos gentios em Cesareia. Vocês têm que corrigir a visão que vocês têm de Deus. Veja o versículo 12. Fala assim: e toda a multidão silenciou, aqui já no concílio já, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. O que os apóstolos aqui, Barnabé e Paulo, estão contando para o concílio? As experiências da primeira viagem missionária. Olha, nós chegamos agora de uma missão aos gentios. Nós chegamos agora da Galácia e pregamos o Evangelho na parte sul da Turquia toda, além de Chipre. Pregamos ali. Enviados por uma igreja gentia em Antioquia da Síria. E Deus abençoou isso. Deus realizou coisas maravilhosas nessa viagem. Ou seja, a graça de Deus, diferente do que vocês pensam, não se aplica somente a judeus. Deus está abençoando os gentios também com a sua salvação. Ele continua aqui, versículo 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo:
Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Vejam, ele percebeu aqui que a questão estava ligada ao modo como Deus administrava a sua graça. Você olha, está mais do que provado. Deus não dá sua graça somente a judeus. Deus dá sua graça também aos gentios. A visão que vocês têm de Deus está deturpada. Deus não tem preferências raciais. Um grande avanço na teologia aqui. Um grande avanço na teologia aqui. Deus não tem preferências raciais. Ele salva judeus e salva gentios. Qualquer visão racista, né, como termo tão usado hoje em dia, qualquer visão racista deve ser rejeitada pela igreja, porque Deus não tem preferências raciais. Agora, aqui é claro, o combate ao racismo que aparece aqui é um combate que promove o amor, não é o combate do mundo aí fora, que combate o racismo colocando raiva nas pessoas, né? Fazendo os negros terem raiva dos brancos, e os brancos depois, sendo atacados pelos negros, acabam tendo raiva dos negros, uma guerra, brigando, né? Para combater o racismo, acabam criando mais barreiras ainda. Não é isso. Aqui, o combate a essa visão é um combate que destaca a unidade. Olha, Deus não rejeitou nenhuma etnia, nenhuma. Deus não tem uma etnia preferida lá e ele só administra sua graça a essa etnia, os judeus, não. Ele estendeu a sua graça a todos os povos. Isso é importante, e aprendemos isso então, essa correção aparece aqui, a correção acerca do modo como Deus administra a sua graça, aí a questão da teontologia. Outra doutrina, outra área doutrinária, que esse problema afetava. Note aí, estão acompanhando isso tudo? Estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Ok, preste atenção, e não se distraiam. Quem se distrair eu vou chamar aqui à frente, depois é a chamada oral. Vocês sabem o que é chamada oral? Hoje em dia não tem mais na escola isso, né? Mas na época tinha chamada oral. O aluno era chamado de surpresa para ir lá na frente. E o professor fazia perguntas para ele. Choro e ranger de dentes. E valia nota. Valia nota. O professor sorteava alguém, vem à frente, fique aqui, perguntas para você. O aluno tem que estar preparado. Na época em que havia escolas de verdade. Eu quando era professor de seminário, eu fazia chamada oral toda a aula. Toda a aula. Os alunos entravam na classe já chorando. E eu começava a olhar assim na classe quem eu iria chamar. Meu Deus, que dó que dava. Todos assim, orando, todos orando. Mas toda a aula eu chamava pelo menos 3 para fazer o chamado oral. Eu chamava de arguição oral, porque era muito mais um nome muito mais, incutia mais medo, né? Uma arguição oral. Fulano foi selecionado aqui para a arguição oral. Aí vinha lá na frente chorando já, né? E eu fazia as perguntas. Eu vou fazer isso aqui também. Deixa eu ver quem eu vou chamar hoje. Dá medo, não dá? Eu não vou chamar não. Mas notem bem. Aqui, o segundo item da teologia que é afetado por essa visão é a bibliologia. Quem sabe o que é bibliologia? É a doutrina cristã acerca das Escrituras, a sua inerrância, a sua inspiração, a sua canonicidade. A bibliologia estuda tudo isso, a autoridade das Escrituras. Os dias de hoje têm sido dias em que a bibliologia ortodoxa tem sido extremamente atacada. Por quê? Muito simples. Os fundamentos da sã doutrina estão aonde para nós? Na Bíblia. Ninguém aqui desenvolveu uma doutrina sonhando. Eu tive um sonho e agora a doutrina é essa. Ninguém, pelo menos aqui não. Aqui não. As nossas doutrinas, elas são baseadas nas Escrituras. Então as Escrituras são a base do nosso ensino teológico, porque nós cremos que elas são autoridade.
única regra de fé e prática. São as Escrituras para nós. Então nós cremos numa bibliologia ortodoxa, que envolve o conceito de inerrância. Cremos que ela é inerrante. Cremos que ela é inerrante porque ela é inspirada por Deus, ela é teossoprada, ela é soprada por Deus. Cremos que ela é infalível porque ela não leva o homem ao erro. Cremos que ela tem autoridade, ela é canônica. Cânon significa norma, ela é normativa, ela tem autoridade, ela é canônica. Nós temos aqui um cânon, uma regra, uma norma, nós temos aqui. E cremos nisso. Quando você tira isso, quando você tira os fundamentos, tudo desaba. Se você fala assim, não, a Bíblia tem erros, ela não é inerrante, ela tem falhas, tem desvios, tem problemas sérios aí na Bíblia, então você tira os fundamentos, você tira o alicerce da casa cristã. E quando você tira o alicerce de uma casa, o que acontece com a casa? A casa desaba. Você quer destruir uma casa, o jeito mais fácil de fazer isso é remover os alicerces. Você não tem que ficar batendo no telhado, derrubando o telhado, derrubando a janela, não. Remova os alicerces, a casa inteira cai, bem mais fácil. É por isso que hoje em dia os falsos cristãos e os falsos mestres estão atacando o quê? A bibliologia. Essa semana eu vi um filminho aí de um pastor batista dizendo o seguinte: olha, a Bíblia não é suficiente, ele disse. A Bíblia não é suficiente e pior, ela é um livro que tem que ser purgado e purificado de diversos desvios, porque ela é racista, ela é machista e ela é xenofóbica. Então, a Bíblia é um livro, a rigor, um livro que tem que ser revisto, porque ela não é suficiente para nós, não. Ou seja, a Bíblia, de acordo com esse pastor, ele não falou isso, né? Mas a Bíblia, à luz do que ele disse, é um livro pior do que qualquer outro livro que você possa ler. Alguém aqui já leu Dom Casmurro, de Machado de Assis? Já leram Dom Casmurro? Dom Casmurro não é machista, Dom Casmurro não é xenofóbico, Dom Casmurro não é racista. Ou seja, Dom Casmurro é muito melhor do que a Bíblia. São Machado de Assis. Dom Casmurro é um livro muito mais recomendável, relevante e bom do que a Bíblia, na visão desse homem. Alguém aqui já leu Umberto Eco? Nome da Rosa, Pêndulo de Foucault, Baldolino? Já leram? Esses livros não são racistas, machistas, xenofóbicos, ou seja, os escritos de Umberto Eco são superiores aos escritos de Paulo. São muito mais relevantes, muito mais didáticos e importantes do que a Bíblia. Alguém aqui já leu os escritores russos, Dostoiévski, Tolstói? Meus irmãos, são escritores maravilhosos, maravilhosos. E nos livros deles não tem nada de xenofobia, racismo, machismo, nada disso. Ou seja, Dostoiévski, Tolstói são muito melhores, acrescentam muito mais à nossa vida do que Paulo, Pedro e João. Muito mais do que Isaías, Jeremias, os demais profetas, os Salmos, muito mais. Porque todos esses livros são melhores do que a Bíblia, à luz da avaliação desse pastor. Então vivemos dias difíceis. Esse homem, quando disse isso, ele rompeu com a fé cristã. Ele removeu o alicerce do cristianismo. Porque o que ele quer? Ele quer que a igreja dele seja apenas uma ONG, para, a rigor, realizar ali, sei lá, obras sociais, só isso, nada além disso. Não é mais uma igreja. É qualquer coisa menos uma igreja. Mas ele removeu o fundamento e atacou aquilo que é a base da nossa fé, que é a Escritura. Muito triste isso. Mas temos visto isso de modo descarado, aberto. Antigamente era uma coisa meio velada, agora não. Agora é escancarado, agora é aberto. Nós somos crentes e nós seguimos o que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou? Jesus disse assim, Jesus falou assim, olha, a Escritura não pode falhar. E quando Jesus queria provar alguma coisa, ele falava assim, não tendes lido? Era assim que ele argumentava. Não tendes lido? Ou seja, ele mostrava a autoridade da Escritura e o fato dela ser inerrante. Nós somos seguidores de quem? Desse pastor ou de Jesus? Claro, somos seguidores de Jesus. Então o conceito de Jesus das Escrituras é o que interessa para nós. Não que esses homens da modernidade estão ensinando aí, corrompendo a verdade, destruindo vidas. Esse texto
que estamos lendo, quando nós olhamos a moldura desse texto, os versículos 1 e 5, nós percebemos que esses homens, eles estavam também, talvez sem ter muita consciência disso, eles estavam também colocando em xeque a autoridade das Escrituras. Por quê? Tiago mostra por quê. Veja o que diz o versículo 15. Olha o que diz o versículo 15. Tiago, ele fala que Simão expôs o que Deus tinha feito entre os gentios. Ele fala, olha, Simão contou o que Deus fez entre os gentios. Ok, versículo 15. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Ele está dizendo aqui, olha, isso que Pedro acabou de contar é uma confirmação, se harmoniza plenamente com as Escrituras. As Escrituras dizem só a verdade. E o que ele falou se harmoniza com as Escrituras. Olha o que as Escrituras dizem. Fala assim: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Ou seja, eu vou levantar a casa de Davi que está caída. E ele fez isso, como? Trazendo o rei de volta, trazendo Jesus. Com o nascimento de Jesus, o advento do Messias, a casa de Davi foi restaurada. Vejam agora o versículo 17. Para que os demais homens busquem o Senhor. Por que ele restaurou a casa de Davi? Para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Ele diz, olha, o que está acontecendo é o cumprimento do texto veterotestamentário. O texto dos profetas fala isso, fala, olha, quando o Senhor restaurasse a casa de Davi, ele iria fazer isso e chamaria os gentios à fé. Então, se nós negarmos isso, nós estaremos negando o quê? As Escrituras proféticas. O que Pedro contou agora é o cumprimento de profecias bíblicas. O tabernáculo de Davi, a casa de Davi foi restaurada. Agora o que falta? Os gentios crerem. E é o que está acontecendo. Nós vamos nos levantar contra a profecia bíblica. A profecia está se cumprindo. Nós temos que respeitar isso. A profecia não pode falhar. E o que Pedro fala se harmoniza com ela. Então Tiago aqui percebeu que o ataque dos judeus cristianizados colocava em xeque a autoridade bíblica, porque a Bíblia dizia que isso tinha que acontecer. Entenderam isso? A Bíblia dizia, os gentios crerão. Quando a casa de Davi for restaurada, os gentios crerão. E Pedro confirma isso com seu testemunho. Os gentios estão crendo. Nós vamos nos opor a isso? Se os profetas disseram que isso ia acontecer, nós vamos nos levantar contra isso? Seria nos levantar contra a profecia bíblica. Não podemos. Então Tiago usou esse argumento bibliológico da autoridade bíblica para reafirmar aquilo que Pedro estava dizendo. Entenderam isso? Todo mundo entendeu? Quem não entendeu, levanta a mão. Ok. Então, duas doutrinas que foram protegidas aqui. A teontologia, a graça de Deus é dada a todos, independentemente da raça. Segundo a bibliologia, a autoridade bíblica confirma isso que estava sendo vivenciado pela igreja antiga. Outra doutrina que é defendida aqui, a pneumatologia. O que é pneumatologia? O que é isso? A doutrina acerca do Espírito Santo. Ok? Isso é pneumatologia. Pneuma, na Bíblia, significa três coisas: sopro, vento e espírito. São os três significados de pneuma. É por isso que você vai na feira, você compra pastel pneumático, que tem só vento lá dentro. É pneuma. É por isso que o seu carro tem 4 pneus. Porque tem vento dentro deles. É por isso que você vai no pneumologista, quando você tem problemas no pulmão. Ok? Então, pneuma significa isso: sopro, vento e espírito. Aqui,
A pneumatologia se refere a isso, a doutrina acerca do Espírito Santo. De que modo esses ensinos dos falsos mestres ameaçavam a pneumatologia? Olha o versículo 8. Olha o versículo 8. Vejam aí. A questão é: o Espírito Santo é dado somente aos filhos de Israel? Diante desse versículo, sim ou não? O Espírito Santo é dado somente aos filhos de Israel? Olha o versículo. Sim ou não? Não, não. Quando alguém crê, sendo judeu ou gentil, o Senhor lhe concede o Espírito Santo, que é o selo da nossa salvação, né? É a garantia da nossa salvação até o resgate da propriedade. Então aqui, mais uma correção. O concílio está dizendo, olha, esses falsos mestres, eles têm uma visão equivocada do Espírito Santo. Eles pensam que o Espírito Santo habita somente em judeus. Isso está errado. O Espírito Santo habita em todos os que creem, sendo eles judeus ou gentios. Agora a parte fácil. A soteriologia é afetada pelos falsos mestres, sim ou não? Como? Como? Olha o versículo 1 e o versículo 5. O que é soteriologia? É a doutrina acerca do casamento, que tem os solteiros. É isso? Não. O que é soteria? Soteria é salvação. O que é soter? Salvador. O que é soteriologia? O ensino acerca da salvação. É por isso que quem nasce em Salvador é o quê? Soteropolitano. Olha que bonito, né? Nasce em Salvador, ninguém merece, mas pelo menos está mais bonito, né? Soteropolitano, né? Se bem que Salvador está bonito agora, né? Agora vale a pena, quem quiser nascer lá pode nascer, porque está bonita a cidade agora. Estava feia antes, agora está bonita. Mas enfim, soteriologia, doutrina acerca da salvação. De que modo a visão dos falsos mestres ameaçava a soteriologia? Está fácil, hein? Versículo 1. Está fácil ou não está? Acharam? O que estão dizendo aqui? A salvação é por meio da? Aqui, por meio da circuncisão. Já pensou? Olha a ideia do cara. Olha a ideia desses caras. Para ser salvo tem que ser circuncidado. Tem que passar por aquela cirurgia que os judeus fazem removendo a carne do prepúcio. A circuncisão é a cisão em forma circular. Por isso chama circuncisão. É uma cisão em forma circular. É a remoção da carne do prepúcio, como é chamado no Antigo Testamento. A fimose. Né? É isso que é circuncisão. E está dizendo, se vocês não fizerem essa cirurgia, vocês não podem ir para o céu. Lá no céu só entra quem fez essa cirurgia. Então, se você não tem plano de saúde, você corre risco de ir para o céu. Se você não conseguir ser operado, corre risco de ir para o céu. Imaginaram que bobagem gigantesca essa aqui? Mas isso é o que estava em jogo. A soteriologia. Vejam no versículo 9. Versículo 9. Olha só. Fala assim: e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes como? Pela fé o coração. A circuncisão purifica o coração? Meu Deus, o que é isso? Que ideia é essa? É coisa de louco falar coisa dessa. O que purifica o coração é a fé. O que é purificar o coração? O que é isso? O que é purificar o coração? Aqui é uma alusão à nova aliança. É o perdão de pecados e a transformação. Isso é purificar o coração, é dar à pessoa um coração novo, purificado, santificado e transformado. Isso acontece como? Pela circuncisão? Não, é pela fé em Jesus que isso acontece. Veja o versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus? Olha que perigo isso. Vocês estão provocando Deus quando vocês agregam algo ao Evangelho. Não é só uma questão de posição doutrinária. O texto diz, por que tentais a Deus? Vocês estão provocando Deus. Vocês se esquecem do que aconteceu com o povo de Israel durante o êxodo, quando eles tentaram a Deus em Meribá?
a punição de Deus que matou toda aquela geração. Vocês estão tentando a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Eles estão dizendo, olha, vocês não estão acrescentando nada de bom à fé. Pelo contrário, vocês estão desvirtuando, colocando veneno na água do Evangelho e colocando um peso sobre os discípulos que nem vocês mesmos, nem os seus ancestrais puderam carregar. E com isso vocês estão provocando a ira de Deus, que tem deixado claro que a salvação é pela fé somente. E veja o versículo 11, o desfecho. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. A salvação é pela graça, não é por meio das obras, mas sim pela graça. Então, a soteriologia estava sendo ameaçada. E aqui então, existe essa correção. Os apóstolos, aqui no caso o apóstolo Pedro, corrigiu isso. A cristologia é ameaçada? Os textos que nós lemos até agora mostram o seguinte: a obra de Cristo foi suficiente. Eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo? Não. Por quê? Porque Jesus já fez. A salvação é de graça? É de graça a salvação ou não? Ok, pergunta diferente agora. A salvação tem preço? A salvação tem preço. Mas ela é de graça? Como é que a gente concilia as duas coisas? A salvação tem preço, mas a salvação é de graça. Como é que eu concilio as duas verdades? São duas verdades. A salvação tem preço e a salvação é de graça. Como é que eu concilio as duas coisas? A salvação é de graça porque alguém pagou. É por isso que ela é de graça. Não é de graça porque Deus fala, não, eu sou brasileiro, vem cá, tudo em casa, vem cá tapinha nas costas. Não é isso. Não é isso. A salvação é de graça porque pagaram por ela. Foi alto ou baixo o preço? A salvação custou caro. Caro. Mas alguém pagou. E essa pessoa que pagou 80%, 90% ou 99,9%? 100%. Quanto então resta para eu pagar? Faz as contas aí. Pega uma calculadora e faça as contas. Alguém pagou 100%. Quanto sobrou para eu pagar? É questão de calculadora, matemática. Alguém pagou 100%. Quanto sobrou para eu pagar? Gente, ele pagou tudo. Tudo. Agora então eu creio, eu me aproprio desse pagamento como? Como é que eu me aproprio desse pagamento? Como? Crendo em Jesus. Quando eu creio em Jesus, esse pagamento me beneficia. É isso. Não tem que pagar mais nada? Não. Então vou cair na lama, então você não é crente. Porque a fé que salva, também transforma. Então, é esse o entendimento que deveria permanecer na igreja desde então. Infelizmente, as pessoas ao longo dos séculos foram se desviando disso. O que Jesus pagou, ele pagou de modo completo, cabal, total. Outra doutrina que foi corrigida, eclesiologia. Por que eclesiologia? O que é eclesia? O que é eclesia? No português não parece muito, né? Igreja, eclesia, mas no espanhol parece bastante, né? Iglesia. Né, Jimmy? Igreja em espanhol é iglesia. Você ouvia o Julio Iglesias? Ouvia? Eu sabia. O Ivan também. Não? Não, é Mercedes Sosa. Outra. Ok. Iglesia vem de eclesia. Agora não me pergunte o que é church, que eu não tenho a menor ideia. Como chegaram a church, sendo que a palavra é eclesia. Depois o Jason explica para nós aí como chegou a isso. Mas eclesiologia, eclesia é igreja. Então, eclesiologia é o ensino, é a doutrina acerca da igreja. Pergunta: a igreja
pensando aqui na ameaça dos falsos mestres. A igreja é uma sinagoga que só pode ser integrada por judeus e prosélitos? O que vocês acham? A igreja é isso? A igreja é uma sinagoga que só pode ser integrada por judeus e prosélitos? Resposta: não. Não. A igreja é uma entidade, uma comunidade distinta. É a comunidade dos eleitos de Deus, salvos pela fé em Jesus, independentemente de suas origens étnicas. Isso é uma igreja. A igreja é isso. A igreja é a comunidade dos eleitos, salvos pela fé em Jesus, independentemente de suas origens étnicas. É uma definição basiquinha que eu fiz agora. Mas é isso. Aqui é uma igreja? Depende. As pessoas que estão aqui são eleitas e salvas pela fé em Jesus? São? Eu creio que são. Conversando com os irmãos, ouvindo o testemunho dos irmãos aqui quando se tornam membros, né? Vêm aqui à frente e contam como foi que começaram a crer em Jesus, dão o seu testemunho de salvação, de fé em Cristo. Então a nossa igreja, eu olho e falo, é uma igreja. Como é que eu sei que é uma igreja? Porque eu vejo nessas pessoas, ou pelo menos na vasta maioria delas, o grupo dominante aqui, os membros da igreja, pessoal da classe Novos Membros, pessoas que creram em Jesus e foram salvos pela fé, independentemente de suas origens étnicas. Então aqui temos uma igreja. Ah, mas não tem que se tornar judeu e prosélito? Não é uma sinagoga. É uma igreja. É a comunidade da fé. É a comunidade dos eleitos, salvos pela fé em Jesus, independentemente de suas origens étnicas. Muito bem, então olha só as doutrinas que são corrigidas nesse capítulo: teontologia, bibliologia, pneumatologia, soteriologia, cristologia e eclesiologia. 6 doutrinas que são corrigidas nesse capítulo. Então agora nós vamos começar a aula de hoje. Já fiz a introdução e vamos começar a aula agora então, ok? Tudo bem? Pode? Bora, né? Não vou judiar de vocês. É assim, o que eu vou fazer agora é o seguinte: nós vamos pegar o texto e dividir em 3 partes. E na semana que vem vamos estudar essas 3 partes, ok? Então são 3 sessões. Quem está lá atrás? Nicolas está lá. É você que vai digitar? Você? Ok. Então Nicolas, digite aí as 3 sessões. As 3 sessões que vamos estudar nesse texto, vamos aprender. Muito legal aprender esse texto aqui. Vamos ver os detalhezinhos do texto. Isso é legal, ver detalhes que escapam à nossa leitura, a gente percebe aqui, a gente vai aprendendo. E esse aprendizado são tijolinhos, a gente vai colocando no coração da gente. São tijolinhos pequenininhos que vão sendo colocados no nosso coração. A gente nem percebe, vai ficando um tijolinho lá. Passam-se os anos. E então vêm os abatimentos da vida, vêm os falsos mestres, vêm as mentiras, vêm as tentações, as provações, e nós conseguimos ficar de pé. Mas como é que eu... Como? De onde veio a minha força? Muito simples. Ao longo dos anos, foi construída uma muralha dentro de você. Uma muralha. E essa muralha não foi feita de uma vez. Ela foi sendo feita por tijolinhos da palavra santa. Esses tijolinhos pequenininhos, você nem percebeu. Até meio que dormindo assim, mas eu estava ouvindo. Aí chegou um domingo de manhã, 2 tijolinhos. Outro domingo, mais 2 tijolinhos, 3. Os anos se passaram. O que aconteceu com você? Dentro de você, na sua mente, no seu coração, na sua alma, foi construída uma muralha gigantesca, inexpugnável, indestrutível. E aí chega o falso mestre e fala: você acha que isso aí vai me abater? Você não tem ideia. Você não tem ideia da muralha que existe aqui dentro. A força que eu tenho. Vem os problemas, as doenças, os abalos todos da vida. E você sente os golpes, claro, você chora, mas permanece firme ali. Como? Simples. É a muralha que foi construída ao longo dos anos, dentro de você. Você nem percebeu, mas está lá. Você está indo para casa hoje com alguns tijolinhos a mais. Quem não vem na igreja?
Tem lá uma cerquinha, né? De arame farpado e enferrujado, e olhe lá, se tiver. Agora, quem estuda a palavra, quem vem à igreja, se fortalece, aprende, este não. Este vai construir uma muralha ao longo dos anos. E ele se torna inabalável. Enfrenta tudo. Forte, corajoso, firme. Não se deixa abater por nada. E de onde vem isso? Isso vem de anos e anos se alimentando com a verdade. É muito importante isso. Faz toda a diferença na nossa vida. É por isso que você vê jovens que vão para a faculdade, em 2 semanas viraram petistas. Você fala, meu Deus, era o líder do louvor, 2 semanas, virou petista. Está lá. Né? Pessoa que não tem estrutura doutrinária nenhuma. Zero. Só é na igreja vai ficar fazendo assim. Isso aqui dá sangue? Isso aqui dá estrutura? Ficar fazendo assim? Claro que não, bobagem. E olha para isso. Não adquiriu força. Diferente de Daniel. Daniel foi na corte babilônica. Passou cerca de 70 anos na corte babilônica. Na corte babilônica. Era pior do que o Vaticano. Em termos de imundícia. Pior. Imundo. 70, adolescente, com 15, 16 aninhos. E não se corrompeu nunca. Sozinho ali, ele e seus 3 amigos. Ali os 4. 70 anos de pé. Olha, forte, uma rocha. Aí você vê o jovem hoje em dia. 2 semanas na USP. Já se torna amigue. Muito bem. As 3 divisões. Vai lá, Nicolas, desculpem as digressões. 1. O Evangelho da Graça é ameaçado. Versículo 1. Então quem estiver anotando o esboço é esse aí. Bem facinho. O Evangelho da Graça é ameaçado. É o versículo 1. 2. Já escreveu, Nicolas? 2. O Evangelho da Graça é defendido. Versículo 2. Segunda divisão. 3. Para acabar. O Evangelho da Graça é testemunhado. Versículos 3 a 5. Então esse é o esbocinho. Muito legal aprender. Eles brigaram aqui no versículo 2, viu? Esse apóstolo Paulo era briguento, viu? Versículo 2 fala que eles discutiram seriamente. Está pronto aí? Ali está. Pronto, olha, olha que legal. Facinho de aprender aqui. Ó. O Evangelho da Graça é ameaçado. Olha aqui, ó. O versículo 5 também, né? Mas aqui vai ficar só um para a gente dividir melhor. Aqui, o Evangelho da Graça é defendido. Paulo e Barnabé brigaram com eles, com os falsos mestres. Defenderam ali. Eles não falaram assim, olha, cada um tem sua visão, tem que respeitar. Você pensa de um jeito, eu penso de outro. Não tem esse papo, não. Paulo e Barnabé partiram para cima. Não. Mas tem que respeitar. Não tem que respeitar nada. Isso é mentira. Ponto final. Mentira. E firmemente ali combateram a mentira. O Evangelho da Graça é testemunhado, versículos 3 a 5 aqui, é o testemunho dos apóstolos ali nas cidades por onde eles passaram e depois quando eles chegaram em Jerusalém. E veremos isso então na próxima semana. Pastor Nicolas tem os avisos.